Tem lugares em que nada é o que parece. Um quarto sem janelas, uma porta que, a princípio, te leva para lugar nenhum. Pode parecer estranho ou só coincidência mesmo, mas quando a gente descobre que tudo tá ali por um motivo, as coisas ficam ainda piores do que elas pareciam no início. E é exatamente sobre esse tipo de estranheza que fala o Casas Estranhas, livro de estreia do escritor e youtuber japonês Uketsu, que tem se tornado um grande fenômeno do terror contemporâneo. Oiê, eu sou a Andy e esse é o Próxima Página. Hoje a gente vai falar sobre esse livro completamente viciante, que é o Casas Estranhas. Se tu gosta de terror, tu provavelmente já ouviu falar sobre ele ou sobre o autor, que também tá aqui no YouTube. E enquanto eu tava lendo, eu fui no canal dele pra dar uma olhadinha, porque eu fiquei curiosa, né? E eu cheguei à conclusão de que é bem bizarro. Na verdade, ninguém sabe exatamente quem o Ketsu é, porque ele usa uma máscara branca e ele distorce a voz dele. Então, isso deixa tudo ainda mais estranho. O que é muito legal neste mundinho que ele criou de coisas estranhas. Em Casas Estranhas, um escritor que é muito chegado no ocultismo e um arquiteto analisam algumas plantas baixas de uma casa e eles percebem algumas peculiaridades, vamos dizer assim. Eles encontram um pequeno espaço entre um cômodo e outro e um quarto infantil totalmente sem janelas, que só pode ser acessado através do quarto dos pais. E ele ainda é separado do resto da casa por 2 portas. Então eles se perguntam, será que esse pequeno espaço está ali por algum motivo? E por que um quarto precisa ser separado por 2 portas? Então, durante a história, esses 2 personagens vão tentar descobrir o que essas estranhezas revelam sobre a casa e sobre as pessoas que moram nela também. Eu comecei esse livro sem perspectiva alguma, eu não sabia nada assim sobre o que ele era, eu só achei ele bonito, confesso. Meu namorado tinha me falado sobre ele, que era de um youtuber, e daí eu pensei, tá bom, vou comprar. E aí, quando eu comecei a ler, eu simplesmente não consegui largar ele até terminar. Eu li ele em praticamente um dia, mas ele é bem curtinho, tá? Então, isso não significa nada. E além dele ser um livro super curto, sempre que os personagens eles falam sobre uma planta baixa, essa planta baixa aparece na... Deixa eu achar uma foto. Essa planta baixa aparece na página, então deixa o livro mais curto ainda. Ó, dá pra ver que tem várias plantas baixas. A maior parte da narrativa, ela é em formato de diálogo. E por causa disso eu achei ele um livro bem democrático. Apesar de gostar quando tem mais descrições, assim, né? Mas deu pra entender todo o hype que tá em cima dele agora. Pra quem não lê livro de terror porque tem medo, eu acho que ele é uma ótima opção, porque ele não é um livro que tenta te assustar, nem que tenta te causar medo. Ele te instiga a querer investigar mesmo, a querer descobrir o que tá acontecendo. E o terror dele é mais voltado para essa estranheza mesmo. Pra mim, foi muito como se eu estivesse lendo aquelas creepypasta que a gente lia quando era criança, sabe? Principalmente criança que gostava de terror, né? Quem não gostava de terror não vai ter essa referência. Mas também tem aquelas histórias que a gente escutava dos nossos pais ou dos nossos avós para não fazer algo errado, que senão alguma coisa ia te acontecer. Eu acho que é bem nessa vibe, assim, de mistérios populares. No geral, gostei muito da primeira parte do livro, em que a gente vai descobrindo esse mistério ali junto com o autor, né? Depois eu achei que foi tudo sendo resolvido de uma forma muito rápida. E daí eu fiquei pensando que tem um princípio do cinema e do roteiro e da escrita em geral, né? Que é o show don't tell. E eu acho que esse livro, ele tell muito. Ele conta muito e... Sendo que ele poderia ser mais descritivo mesmo, sabe? Ele poderia mostrar um pouco mais, ao invés de resolver tudo através do diálogo. Então, apesar do livro ser narrado desde o início dessa forma, tendo esse diálogo entre o narrador e o arquiteto, né? É sempre uma grande conversa entre eles.
E a demonstração das plantas baixas, eu acho que poderia ter aprofundado um pouco mais na questão do mistério mesmo, até chegar à solução final. Porque chegou uma hora que já tinha muitos personagens, e como é um livro curto, tu não tem muito tempo para te adaptar a eles, para conhecer eles. Mas tu precisa conhecer para entender o que tá acontecendo na história. Então eu acho que ficou ali um pouco confuso nesse ponto, assim. Mas também tem, em algum momento aqui, eles trazem tipo uma árvore genealógica para ajudar. Aqui, ó. Eles trazem até uma árvore genealógica para ajudar a gente a se situar. Que ajuda, mas não sei, eu senti falta de alguma coisa, sabe? De um quesinho a mais. De qualquer forma, eu acho que a proposta do livro é bem isso mesmo. Nessa história, tu não vai te apegar aos personagens, tu não vai ficar íntimo deles, tu não vai se preocupar com eles, tu só vai acompanhar o mistério e descobrir o que tá acontecendo. E é isso, ponto final. E o que é totalmente válido. Agora vamos pros spoilers, que eu quero falar um pouquinho mais sobre o conflito. Primeiro, eu achei que os personagens, eles chegam à conclusão do mistério ali muito fácil, muito rápido e muito do nada também. E acaba que o mistério, na verdade, acaba sendo o porquê da família Katabushi tá usando aquelas casas ali pra matar. E eu confesso que uma coisa que me incomodou um pouco foi essa questão das crianças matando. Como se fosse algo normal a se cogitar. E o pior é que não basta eles tirarem essa conclusão da cartola, essa conclusão acaba sendo verdadeira. Eu fiquei, o que tá acontecendo aqui, gente? Que loucura é esta? E é engraçado que até o próprio arquiteto, que ele tá ali mirabolando aquelas ideias, ele fala, não, mas eu tô só viajando, isso não faz muito sentido. E, pois é, mas não faz sentido, mas é isso que aconteceu. Então tá bom, né? A gente aceita fazer o quê? Acaba sendo um pouco chato, eu acho, porque o leitor perde um pouco desse papel de investigador, né? Que é tão legal. Porque tá tudo meio que já explicado ali logo no início. Mesmo que o mistério ele só venha a ser desvendado depois. E o pior é que logo depois que eu li esse livro... Ou será que foi antes? Não, foi depois. Logo depois eu li um outro livro em que também crianças estavam matando. E eu, ai meu Deus, o que tá acontecendo? Aí foi uma sequência de livros de crianças assassinas. Totalmente sem querer e totalmente maluco, né? Pra vocês verem o tipo de livro que eu fico lendo. Porém, por outro lado, essa ideia de não dar muita pista falsa sobre o que vai acontecer é muito boa, porque ela vai totalmente na contramão daqueles thrillers que a gente já tá cansado de ler, mas que a gente lê mesmo assim, que contam toda uma história e te fazem acreditar em alguma coisa, e daí no final é uma coisa totalmente diferente que ninguém tava esperando, sabe? E que às vezes nem faz sentido com a história. Então tem esse ponto que é válido, né? E esses são livros que eu leio, confesso, muito. Mas eu leio quando eu tô procurando algo que me deixe instigada, assim, para mim ler rápido. Mas no final eu sempre acabo ficando irritada. Sempre. Todas as vezes. E aqui não, aqui tá tudo sendo dito ali e não tem muito espaço para interpretação mesmo. E aí, quando a Miai apareceu, eu não tava conseguindo confiar nela de jeito nenhum. Eu ficava muito desconfiada. Porque, como o livro é curto, a gente quer saber das coisas logo. E ela só queria encontrar o tal do autor pessoalmente. E eu ficava, meu Deus, por que que ela não fala logo o que ela está querendo contar? Dava vontade de sacudir ela pra ela contar o que ela tinha pra contar. Mas não, ela só se reunia pessoalmente em um lugar público. Aí, logo depois, a gente descobre que ela não é quem ela dizia ser e que, na verdade, ela é a irmã mais nova da querida lá Katabushi que morava na casa. A partir daí, a gente volta lá pra infância da Katabushi, em que os avós dela, acho que é os avós, né? Tinham uma casa meio assustadora lá e que o primo, que também era uma criança na época, morreu por circunstâncias misteriosas. E daí a gente começa a entender todas as tretas dessa família, que ela é meio que dividida, né, em dois ramos, um ramo principal com os filhos do casamento e outra que é o ramo secundário com o filho bastardo.
Só que aí, nesse ramo da família principal, acontece não só uma traição, como também acontece um incesto entre o Chizuru e a Soichiro. O Soichiro era o filho, né, que ele tinha sido arranjado para empregada, e apesar disso, ele vai lá e faz o quê? Engravida a própria irmã. E a mulher dele, o que ela faz? Ela se mata. E ela corta a mão fora. Nessa cena eu fiquei, gente, mas será que isso é possível? Porque tu tem que ser muito forte pra conseguir quebrar um osso batendo ele no chão, né? Não parece muito agradável. Aí, a Chizuru, ela dá luz a gêmeos, só que, como eles são filhos de um incesto, um dos gêmeos nasce sem a mão esquerda. Justamente a mão que a mulher lá arrancou fora antes de se matar. E o que eles pensam? Eles pensam que essa criança nasceu com uma deficiência porque ela é filha de um incesto ou porque a família foi amaldiçoada? Porque a família foi amaldiçoada. Claro, né, gente? Essa é a explicação mais razoável possível para uma situação assim. Pra mim, foi aí que o trem descarrilhou um pouco, porque aí chega a vidente e fala que pro menino não morrer, ele tem que ficar preso num quarto sem janelas e tem que matar o filho do pai do irmão dele. No fim, gente, é tudo uma questão de quê? Sucessão familiar e dinheiro, quem que vai ficar com o dinheiro ali da família. Mas eu achei um pouco confuso e difícil de acreditar, porque tá, tudo bem esse primeiro núcleo acreditar, mas não faz sentido isso se prolongar por muito tempo, assim, sabe? Porque sempre que nascia uma criança sem a mão esquerda, esse sacrifício deveria ser feito novamente. Então isso foi se prolongando por algumas gerações. Eu fiquei, tá bom, né? Então é mais ou menos isso que acontece. E quem resolve acabar com essa pataquada toda é o marido da Katabushi, que não aceita a maldição, né? No geral, gostei bastante dessa leitura, até porque ela não é uma leitura muito longa, né? Então não vai ser preciso dedicar muito tempo para ela. É um livrinho aí de 2 dias no máximo. Eu tô curiosa também para ler o Imagens Estranhas, que é na mesma vibe, do mesmo autor, só que em vez de plantas baixas, ele traz algumas imagens estranhas. E eu só sei sobre só isso. E eu também sei que tem o Casas Estranhas 2. Mas como eu acabei de ler esse, eu vou dar um tempinho ainda para ver se eu vou ler o outro ou não. E aí eu quero saber de vocês, o que vocês acharam, principalmente dessa questão da maldição, que foi o que mais me pegou, assim, que mais me deixou... Comenta aqui embaixo, já aproveita para seguir o canal, para curtir e ativar o sininho, que toda semana tem vídeo novo, tá bom? Beijo, tchau!